Qual desses três componentes que para ser testado precisa de um circuito elétrico montado? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é responder esta pergunta. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu já tenho vídeos nos meus canais do YouTube que eu ensino passo a passo como testar esses três componentes apresentados aqui. Então aqui eu tenho uma bateria, aqui eu tenho o capacitor do micro-ondas e aqui eu tenho o diodo do micro-ondas. Os vídeos que eu tenho nos meus canais, eu ensino passo a passo como testar individualmente cada um desses componentes. E também explico o porquê e qual é a função principal desses equipamentos no equipamento em que ele está ligado. Então a bateria aqui, bateria de 9 volts, com o multímetro, né? Se você colocar na escala de tensão contínua, você põe o polo em um dos lados, qualquer um polo, né? Aí você vai ter o valor na frente ou no visor do seu multímetro, tá? Eu estou falando do multímetro digital. Se for um multímetro analógico, você vai ver que o ponteirinho vai girar lá, se tiver na escala certa, vai virar lá até em cima do número 9 volts, né? Contínua ou próximo do 9. Por incrível que pareça, tem baterias importadas que ela ultrapassa os 10, né? 10 volts. O capacitor também, eu tenho dicas, né, de como testar com multímetro digital. E demonstro, né, que quando fecha os polos, esses polos se fecham, é normal, né? Eu falo no BIP, continuidade. Só que quando esses polos, se você colocar aqui uma ponteira do multímetro e encostar na carcaça aqui, se der continuidade, ele está em curto. Tanto esse polo, ou se você fizer com esse outro polo também, pode estar em curto-circuito. Podem ser os dois em curto-circuito ou às vezes um em curto-circuito, tá? Caso isso ocorra, o seu capacitor pode dar avarias ou apresentar avarias no micro-ondas. Em relação ao diodo, eu também tenho vídeo nos meus canais do YouTube em que a gente, para testar, não põe uma ponta do multímetro de um lado e uma ponta do multímetro do outro, né? Inclusive, no vídeo eu tenho a tabelinha que vai indicar se ele está funcionando ou não funcionando, se ele está deixando passar ou não deixando passar. Então, caso você queira uma informação mais completa a respeito de diodo, eu peço por gentileza, visite os meus canais do YouTube, que lá eu tenho vídeos mais completos explicando passo a passo como testar um diodo. Tá? E desses três componentes aqui, respondendo a pergunta, qual deles eu preciso de um circuito para fazer o teste de funcionamento? É claro, né, eu deixo bem claro que tanto a bateria como o capacitor quanto o diodo precisa estar em um circuito para funcionar, tá? A bateria não funciona aqui sozinha, eu preciso colocar em um equipamento, seja um rádio de pilha, seja um outro equipamento qualquer. O capacitor também, eu preciso instalar no micro-ondas para ele funcionar. A pergunta aqui é em relação ao teste. Eu quero fazer um teste aqui na mesa, ou seja, eu não tenho rádio, eu não tenho micro-ondas,
para colocar tanto o capacitor quanto o diodo, e nem a bateria para colocar em um rádio, ou um rádio para pôr a bateria, mas eu preciso fazer teste. Nesse caso, o diodo é o componente apresentado aqui, que eu preciso de inseri-lo em um circuito para verificar se ele está funcionando ou não. Diferente do que muita gente acreditava, né? Eu particularmente antigamente acreditava que se eu colocasse a ponteira do multímetro aqui e a ponteira aqui, ia ter que apitar ou não apitar. Eu não sabia, não tinha essa informação. Aí depois eu precisei fazer um vídeo para o meu canal, pesquisei em um canal internacional, tinha um vídeo muito legal lá, passo a passo, de como fazer o teste. E aí eu fiz para que os participantes dos meus canais também tivessem acesso a esse tipo de informação, já que lá no canal estrangeiro estava em alemão ou em inglês. Os nossos vídeos aqui estão todos em português. Para deixar bem claro, tá? A bateria eu posso testar com o multímetro, verificar se tem tensão. O capacitor eu posso testar com o multímetro, verificar se está em curto. Eu também consigo carregar e descarregar o capacitor, caso eu queira verificar, né? Porque não é só verificar se ele está em curto ou se ele não está em curto. Verificar se ele está segurando carga, né? Que é uma das principais características do capacitor. O fato de estar em curto, ele foi danificado ou foi mal fabricado, ele pode estar em curto. Mas ele precisa segurar carga, e normalmente também eu ensino como carregar e descarregar capacitores diversos. Do que está apresentado aqui, só o diodo, eu preciso montar um circuito para instalá-lo, e aí a gente descobrir se ele funciona ou se não funciona. Existe uma tabelinha nos meus canais que eu faço lá passo a passo. E caso você tenha dúvida, né, você não tenha visto esse vídeo ainda, eu peço por gentileza, visite os meus canais, assiste os vídeos que você quiser, e se você gostar, não esqueça, dê um joinha, porque é o seu joinha que vai fazer outras pessoas acessarem os meus canais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.